Olá, professora, tudo bem? O nosso grupo é formado por eu, Igor Oscar Teixeira, e o Tilfo Bila. O nosso trabalho vai abordar o sistema para controle de uma antena receptora de satélite. Todo engenheiro já sabe, né, que um dos princípios básicos da engenharia é o controle de sistemas, né? Então, é nessa perspectiva que este trabalho aborda fundamentos de utilização de sistema de controle para ajustar a posição desejada de uma antena receptora de satélite. Nesse caso, foi implementado o conceito dos métodos do lugar das raízes. E para alcançar tal objetivo, foram implementados 4 tipos de controladores. Um deles foi controladores do tipo proporcional, o controlador P. Foi implementado também um controlador proporcional integral, o PI. Foi implementado também um controlador proporcional derivativo, o PD. E por último foi implementado o controlador proporcional integral derivativo, o PID. E por fim foi comparando esses 4 controladores, qual deles apresentaram melhores resultados. E em termos de materiais e métodos, conforme podemos observar na figura ao lado, temos uma antena receptora e satélite. Em termos de equipamentos, podemos observar o motor, engrenagem, conectar o potenciômetro. E para alimentar o motor foi aplicada uma tensão de 100 volts. E para determinar experimentalmente o modelo matemático para esse conjunto, será necessário um ensaio de resposta ao degrau e em malha aberta. Então, tendo em consideração isso, esses componentes, e aplicando uma tensão de 100 volts, e utilizando o software, a MATLAB, fazendo a simulação, deu-se essa variação de velocidade em RPM, né? Tensão em relação à velocidade tem-se determinada a tensão. Em termos de resultado de discussão, né? Trouxemos aqui, a partir do artigo, a representação matemática do sistema da primeira ordem foi dado por essa expressão. Temos o Q, o K nesse caso é o ganho. Para determinar o ganho, temos que ter a tensão de entrada e tensão de saída. Como já temos a tensão de entrada, falta a tensão de saída. Então, para determinar a tensão de saída, conforme essa simulação no MATLAB, podemos ficar facilmente ter a tensão de saída, não é? Tensão de saída é tensão onde a velocidade é máxima, é contínua, na verdade. Então, conforme podemos ver na figura, a velocidade, a tensão onde a velocidade é mínima é 20. Então, esse 20 representa a tensão de saída. Então, fica fácil determinar o K. Então, K é igual a saída sobre a entrada. A saída é 20 volts e a entrada é 100 volts. Né? A entrada já foi dito no início que a tensão que alimenta o sistema é 100 volts. Então, colocando na expressão de K, temos um ganho de 0,2. E para determinar o tempo, não é? Temos essa expressão de 0,632 vezes a saída, a tensão de saída. Como já disse, a tensão de saída é 20 volts, então multiplicando por 0,632 temos um valor de 12,64. Então, pegando esse valor de 12,64, colocando nessa simulação, aqui nesse ponto, até a gente trouxe aqui, traçamos essa reta vermelha, né, para melhor visualizar os valores, né? Vamos traçar. Vamos ver aqui 12,64, vamos traçar aqui a curva e vamos baixar e vai dar um tempo de 1,2. E quanto ao modelo da primeira ordem, então calculando esses valores, né, vamos substituir e vamos colocar nesse modelo aqui. Então, substituindo esses valores da primeira ordem e tendo nesse modelo inserido na MATLAB, né, dando uma tensão de entrada 100 volts, vamos ter essa simulação, essa resposta da velocidade do motor da primeira ordem. E em termos da segunda ordem, temos um modelo matemático, né, da segunda ordem. Também vamos colocar na MATLAB, foi colocado na MATLAB e deu-se essa resposta do motor da segunda ordem. Então, qual é a diferença dessas respostas, né, da primeira ordem e segunda ordem? Podemos ver que é até parecido. A única diferença é que a resposta da velocidade da segunda ordem, o começo da resposta apresenta uma curva, né? Então temos uma curva logo no começo da resposta. Então, nesse sentido, o ganho continua sendo 0,2 e o tempo de acomodação de 6 segundos. Também agrupando esses modelos da primeira ordem e segunda ordem,
traduz-se nessa representação, nesse modelo. Então foi levar novamente para MATLAB, para simular, e temos essa representação, né? Essa resposta da velocidade do motor da primeira ordem e segunda ordem. Então, como já disse anteriormente, fica fácil, né, saber qual que representa a primeira ordem e a segunda ordem, né? Então, sendo a simulação, essa curva da cor vermelho representa a primeira ordem e essa curva da cor azul representa a segunda ordem. Por que eu sei disso? Como já disse anteriormente, a segunda ordem, a diferença é que a curva tem-se uma curva logo no início, né? Logo no início da resposta, né? Também um outro aspecto muito importante é o controle, né? O controle da posição da antena, que é um dos pontos mais principais desse trabalho. E nesse ponto, né? E para simular o controle da posição da antena, utilizou-se, conforme o artigo, o modelo da primeira ordem anterior, né? Que foi esse modelo aqui da primeira ordem. Né? E a partir dele obtivemos o modelo tendo a posição angular como saída. E para determinar a posição da antena, a velocidade foi integrada, né? Quer dizer que esse modelo foi utilizado o modelo da primeira ordem. E a diferença é que foi integrada essa velocidade, né? Essa velocidade integradora, que é 1 sobre S. 1 sobre S. De acordo e 1 sobre S, né? E tivemos a seguinte resposta, né? A resposta da posição da antena em malha aberta. Em termos da malha fechada, além de ter uma velocidade integradora, podemos ver que existe uma realimentação, né? Né? Temos aqui a velocidade integradora, que é quase parecida da malha aberta. A diferença é que na malha fechada há uma realimentação, né? Temos uma realimentação. Por que existe essa realimentação? E justamente para verificar se o valor selecionado foi exatamente o posicionamento da antena. Então, se caso não for esse valor, o sistema irá corrigir automaticamente. Então, podemos ver que o resultado foi obtido tanto para a malha, para o sistema, para a malha fechada como malha aberta, né? Mas só que fica aqui uma observação, né? Conforme o artigo em análise, disse que conforme essa simulação percebe-se que é possível realizar o controle em malha aberta, né? Se o sistema estiver calibrado. Então, só é possível utilizar a malha aberta se o sistema estiver calibrado, ou seja, se houver a garantia de que todos os equipamentos utilizados na planta estejam funcionando perfeitamente, porque caso contrário, se não obedecer isso, caso houver falhas em algumas partes deles, acarreterá uma posição adversa adquirida. Então, nesse sentido, como os dois têm essa funcionalidade, mas para garantir, né, a segurança do sistema, segundo o artigo, diz que foi utilizado a malha fechada, né, justamente para garantir essa segurança, né? E também questão de transferência, em função de transferência de planta de controle de malha fechada com a presença de controlador proporcional. Então, nesse caso, como foi decidido que irá ser utilizado o sistema de malha fechada, então, nesse caso, foi introduzir um controlador, né? Temos um controlador, que fica nesse ponto aqui. Temos uma realimentação com malha fechada e a existência de um controlador, né? E a equação desse modelo matemático é dada por esse sistema aqui, por essa equação, né? Em que o ângulo da saída sobre o ângulo da referência é igual a 0,2 kp. Esse kp representa o coeficiente de controlador proporcional sobre 1,2 S ao quadrado mais S. Então, fazendo esse cálculo, temos que o ângulo da saída sobre o ângulo de referência é igual a 0,17 kp sobre S ao quadrado mais 0,83 S mais 0,17 kp. Então, fazendo uma breve análise dessa equação, se caso substituímos o S por o zero, né, nessa equação aqui, chegamos à conclusão que o ganho é unitário, né, demonstrando que o erro da resposta integral é zero. E pode-se eliminar também da equação de transferência os valores de amortecimento e a frequência natural. Sendo o ganho unitário, o ganho igual a zero, temos a seguinte expressão, né?
temos que a frequência ao quadrado igual a 0,16 kp. Então, tirando o quadrado, levando a raiz quadrada, temos que a frequência natural igual a raiz quadrada de 0,16 kp. E quanto a amortecimento, temos 2 vezes amortecimento sobre a frequência natural igual a 0,83. Então, colocando o amortecimento para fora, né, temos que o amortecimento é igual a 0,83 sobre 2 raiz de 0,16 kp. Então, a partir desse momento, né, pode-se calcular a variação de kp, que é, como já disse, que é o coeficiente do controlador proporcional, nessa equação. Para que o sistema seja subamortecido, o zeta ele tem que variar de 0 a 1, né, para ele encaixar no sistema subamortecido. E desse modo, trouxemos também essa figura aqui, onde irá ser comparado diferentes valores de kp, valor de kp e também do kp. Quais são esses valores? Foi 0,17, 1,076 e 20. E podemos ver como que comporta, né? Então temos, fazendo inserindo esses diferentes valores de kp nesse modelo controlador proporcional, temos esse gráfico resultante do modelo controlador proporcional, né, em 3 cores, que é o marrom, a cor verde e a cor azul. Nesse caso, esse cor marrom, que é um pouco mais, uma variação um pouco mais bruscas, né, representa o sistema de amortecimento, né, porque, como já disse, o sistema de amortecimento tem que variar de 0 a 1, o amortecimento. E com isso, né, a função de transferência resulta nessa equação, né, E quando a curva é verde, o amortecimento zeta igual a 1, com kp igual a 1,076. E a função de transferência é representada por essa equação. E quando a cor é azul, nesse gráfico aqui, representa o sistema de subamortecido, em que zeta é maior do que 1, com kp igual a 0,7, tendo essa equação resultante. Então, os polos reais distintos são menos 0,6604 e menos 0,1696. E, tendo isso, a sua resposta no domínio do tempo, conforme o artigo, deu-se nessa expressão, não é? E fazendo tudo isso, chega aqui que a equação característica do sistema completo, sistema de antenas receptores satélite, é S ao quadrado mais 0,83S mais 0,16 kp é igual a 0. Então, chegamos nessa equação característica do sistema. Então, todo esse desenvolvimento aqui justamente para chegar a essa equação. Boa tarde, professora. Eu me chamo Tilfo e vou dar continuidade aqui à apresentação do nosso trabalho. Como apresentado nos slides anteriores, o meu colega conseguiu achar a equação característica para podermos extrair, nesse caso, o código-fonte do lugar das raízes para o controlador proporcional, como podemos ver aqui, que foi jogado no software MATLAB para o controlador proporcional desse sistema. E no gráfico aqui do lugar das raízes para controlador proporcional, podemos ver, né, que quando é inserido um valor de entrada, na verdade, quando alterado um valor de entrada, automaticamente estaremos alterando as configurações da sua saída, né? Nesse caso, o valor da resposta. De como podemos ver no gráfico, né, as oscilações, né, no tempo de subida e acomodação, com nessas duas curvas, uma azul e outra verde, nós podemos analisar isso, que quando inserido um valor na entrada, alterado o valor da entrada, consequentemente você estará alterando os valores de saída, né? Isso muitas das vezes em nossos sistemas não é aconselhável, né? Nos projetos de sistema ele pode causar problemas, mas não é a situação aqui do nosso trabalho em questão. E no diagrama ao lado, na verdade, nós podemos ter um modelo, na verdade, de um controlador PI, que é proporcional e integral, né? Com dois valores distintos. Aqui temos para o proporcional 10 e para o integral 1, né? Com um passo
aqui e o seu devido alcance aqui no fim. Dito isso, nós vamos achar a nossa equação. Na verdade, temos aqui a nossa equação, a nossa função transferência, na verdade, não é? De um controlador PI, né? Que ele vai nos indicar que o ganho, na verdade, através do gráfico ao lado, que o ganho vai ser unitário, né? Devido à existência, não é? Nesse caso, de dois controladores no mesmo sistema, como ilustrado no slide anterior. Para podermos ter essa análise do gráfico, essa oscilação azul, nós adotamos, na verdade, dois valores distintos. Um valor 1 para o controlador proporcional e 0,2 para um controlador integral, né? O sistema apresenta, nesse caso, como podemos ver aqui, né, polos conjugados, né? A oscilação em torno do ganho. Feita essa abordagem dos controladores proporcional e integral, o que é que nós fizemos posteriormente? Nós esticamos e tentamos, né, fazer uma simulação, né, de resposta ao controlador PI, na verdade, para 3 valores do KP e 3 valores do KI. O que tivemos, na verdade, foi esta simulação, né? E aí também o que é que nós fizemos? Demos valores, nesse caso, como podemos ver aqui, o primeiro valor para o controlador proporcional dado foi 1, o primeiro valor dado para o controlador integral foi 0, e na segunda questão demos 1 para o proporcional e demos o 0,1 para o integral, e assim sucessivamente, para podermos ter a representação gráfica, né, dessa simulação em resposta ao degrau. O que nós tivemos, na verdade, foi exatamente o gráfico que podemos ver aqui ao lado, não é? O que esse gráfico vai nos dizer? Esse gráfico, na verdade, ele vai ser bem claro para nós, tipo, através da nossa função característica lá em cima, nós vamos entrar com esses valores do controlador proporcional 1 e o valor do controlador integral 0, e o que ele vai nos dar? Ele vai nos dar essa oscilação que vai dar como resultado 3 raízes reais, tanto do seu comportamento. E para o segundo caso, como podemos ver aqui, nós vamos ter um controlador proporcional com o valor 1 e um controlador integrado com o valor 0,1. O que isso vai nos dizer? Inseridos ao mesmo tempo lá na nossa equação característica, o que nos dá? Essa linha verde, não é? Que vão ser duas raízes como complexo conjugado e uma raiz real, o tanto do seu comportamento diferente da primeira curva azul. Dando continuidade, no mesmo vai acontecer no terceiro, que nós vamos colocar no controlador proporcional valor 2 e no controlador integrado valor 0, para podermos ver a sua oscilação. O que nós tivemos? Nós tivemos essa linha marrom, não é, que é completamente diferente das outras duas, que ela foi nos dar como resultado, né, nesse caso, foi nos dar encontrar duas raízes como complexo conjugal e uma raiz real. Com isto, nós jogamos os dados para o nosso software, nesse caso de estudo, para o controlador proporcional e integral desse mesmo sistema, e tivemos o gráfico respectivo, como podemos ver aqui na minha direita, o gráfico esse que vai nos apresentar, na verdade, o resultado do lugar das raízes para um sistema proporcional integral. Com isso, o que é que nós tiramos? Nós podemos concluir aqui que os controladores proporcional e integral, na verdade, o tempo de subida é menor, e a maior desvantagem deles, na verdade, é o tempo de acomodação, que irá aumentar, fazendo com que o sistema fique, né, fazendo que fique, na verdade, com o valor estacionário do ganho do controlador proporcional, não é? Nesse caso, no gráfico nós podemos ver, né, um sistema estável à esquerda, na verdade, com a linha azul e verde, bem estável, na verdade, ao nosso esquerdo a linha vermelha, que está na linha do zero, e no lado direito nós podemos ver, né, um sistema instável, na verdade, e oscilatório. Dando continuidade aqui à minha apresentação,
né, vou começar aqui a falar um bocadinho do outro processo, né, que é o controlador proporcional derivativo, não é? Esse controlador, na verdade, é utilizado muitas das vezes, né, para ajustar, não é, os valores de resposta do sistema. O ganho, na verdade, desse sistema ele vai ser sempre constante, vai ser sempre igual a 1. Continuando aqui, né, nós podemos ver aqui no gráfico ao lado, não é, a constante linha, não é, como dito nos slides anteriores, a instabilidade, a linha estável, não é? Esse gráfico, na verdade, ele passou para confirmar, né, a informação anterior, que o controlador proporcional derivativo, né, nesse caso, tem uma melhor resposta, não é, para esse tipo de sistemas, porque ele apresenta tempo de subida e tempo de acomodação bem mais eficiente, não é, do que os outros dois que eu falei lá atrás, né, que é o proporcional nesse caso e o integral. E como feito nos slides anteriores, não é, nós temos aqui outra simulação, nem de resposta, mas nesse caso vai ser tipo para outro controlador, nesse caso vai ser o controlador, não é, outro controlador PD, nesse caso, que é o proporcional e derivativo. Nós vamos fazer a mesma simulação, onde vamos ter 3 dados de entrada para o controlador proporcional e 3 dados de entrada para o controlador derivativo. E vamos fazer essas simulações, que podemos ver os nossos resultados aqui, tipo no gráfico, exatamente no gráfico ao lado, onde ele começou por dar valor ao controlador proporcional 1, e deu valor ao controlador derivativo 5. Feito esses experimentos, ele jogou esses valores como mostrado aqui, o primeiro valor, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. Ele começou por fazer o primeiro, jogou na nossa equação característica, onde ele teve a primeira curva, né, que é a curva rosa, como podemos ver aqui, né? E ele teve também o segundo experimento, onde jogou os valores, o valor 1 e 1, né, que é o valor atribuído ao controlador proporcional e o controlador derivativo, jogou na equação característica e conseguiu obter a segunda curva. E no terceiro não foi diferente, controlador proporcional jogou 20 e o controlador derivativo jogou 10 e teve a segunda curva. O que essas curvas vão nos dizer? Jogados esses dados, na verdade os primeiros dois dados, né, jogados na nossa equação característica, ele conseguiu encontrar duas raízes reais, como demonstra essa nossa curva rosa, não é? E no outro jogou os do segundo dois valores, não é? E ele conseguiu essa curva azul, na verdade, que ele encontrou igualmente duas raízes reais. No terceiro caso, ele jogou o controlador proporcional 20, o controlador derivativo 10, e ele conseguiu encontrar na curva, na terceira curva, onde foram encontrar, na verdade, duas raízes como complexos conjugal, o tanto a diferença do seu comportamento. O que é que podemos tirar disso? Podemos, na verdade, tirar disso, né, concluir que o controlador derivativo, na verdade, para os polos reais, o tempo de acomodação aumenta, né? E ele, apesar de ser sensível aos sinais de alta frequência, não é? Ele melhora a estabilidade do nosso portanto, dito isso, né, o que é que nós podemos dizer? Nós podemos dizer que os valores aqui, tipo dos controladores proporcionais, os controladores integrais e os controladores derivativos, os valores que nós podemos, que nós tiramos aqui mostrados na imagem anterior, são os melhores, não é, para o sistema de posição, pois eles não contêm erros estacionários, né, nem overshoot, não é, e com tempo de subida e acomodação bem melhores comparados com o primeiro que foi estudado aqui. Como dito anteriormente, podemos ver aqui os melhores resultados, na verdade, que ele pôde encontrar, né, para poder criar um modelo, né, de controlador PID. Modelo PID, né, que quer dizer programa proporcional, integral e derivativo. Os melhores resultados que ele conseguiu encontrar, na verdade, para o controlador proporcional foi 20. O melhor resultado que ele pôde encontrar para o controlador integral foi 0,003. E o melhor resultado que ele pôde encontrar para o controlador derivativo foi de
E como podemos ver aqui, a estabilidade da nossa curva, né? Esse foi o melhor ajuste possível, não é? Para que o motor, não é, da nossa do nosso ajuste, não é, seja mantido em uma velocidade, na verdade, constante, né? Sem oscilações, né? Na verdade, com esses 3 valores que eu proferi aqui inicialmente. É de salientar aqui também que esses sistemas, não é? Esses sistemas de controlador proporcional, integral e derivativo, eles de certa forma se complementam, não é? Porque se formos a ver, enquanto um reduz o tempo de subida, o outro elimina o erro de regime. E além disso, o terceiro ele vem na verdade para melhorar as estabilidades do sistema, reduzindo, nesse caso, as oscilações. E aqui podemos ver, né, mais detalhado, na verdade, né, que esse valor que ele tinha aqui anteriormente, como podemos ver, o controlador integral, ele se aproximava exatamente de zero, não é? Aí ele fez mais um experimento e que não mudou exatamente nada, a curva se manteve constante, não é? O sinal né, se manteve constante. Na verdade, ele pode concluir aqui. Não é como dizia, né? Aqui nós podemos ver, né? Aqui que a resposta ao degrau do sistema anterior, onde podemos concluir que ao alterar o sistema do controlador proporcional, integral e derivativo para a terceira ordem, a resposta do degrau do sistema é semelhante à resposta do sistema de segundo grau, na verdade, não é? Ordem realizada anterior com os mesmos valores, como podemos ver aqui no slide anterior. O valor da segunda ordem, ele se aproximava de zero, fez mais um experimento, nunca conseguiu alterou o valor do controlador integral e não mudou quase nada, a curva se manteve semelhante da do segundo. E termino aqui a nossa apresentação dando umas considerações finais, aos quais que ao longo desse trabalho analisamos todas as partes que compõem, não é, na verdade, os nossos controladores proporcionais, integral e derivativo, separadamente, como visto anteriormente, onde podemos perceber que quando o sistema de primeira ordem ele não altera o tempo de acomodação, não é, sem fazer não altera nenhum tempo de acomodação, na verdade, se não for feito, não é, a realimentação do mesmo. E para podermos ajustar, né, essas posições desejadas na entrada e obter, consequentemente, na saída o resultado, notou-se também que será necessário colocar um ganho no controlador proporcional em série com uma função de transferência. Não é? Não importa frisar aqui que todos os testes foram teóricos, né, para melhorar, né, essa questão de ajustes da nossa antena. Serão verdadeiramente necessários feitos experimentos práticos, não é, para poder comparar os resultados, escolhendo assim a solução, não é, a melhor solução, não é, para resolver o problema em estudo e em questão aqui.